final, né? Só o fundo. E aí eu fazia a letra. Eu e ela fazia a letra. Era muito chique. Falando em música, e aquela música do Zeca Pagodinho? Ah, Tá me rolando no chamou, Instagram. me chamou para eu gravar e eu falei, não posso, porque o bordão é da Globo. Aí você liga para lá, se eles deixarem eu vou e gravo para você. Aí nem quer nada, é direito autoral, você dá para a instituição de caridade que você faz aí em Xerém, né, que ele ajuda muita gente lá. Mas é 1/12, né, do disco, né? É uma música, são 12 músicas. Então, o que der de direito autoral naquele Disco. CD, tem 1/12 ali que primeiro vai lá para quem criou a música, né? E depois tem aquele pessoal todo. Mas eu os bordões... imaginei que eu entraria como coral. Sim. Ou uma participação. A música não era minha, a música é dele. Entendo. Mesmo se a música fosse minha, daria também lá, porque o meu negócio não é esse, né? Então. Mas a gente gravamos em 5 minutos. É? Puxa, de primeira. De primeira, legal. Aí o Rio do Hora, que é o maestro dele, o arranjador, ele falou, acabou, tá bom, pra mim tá bom. Aí o Zeca Pagodinho, tá, honesto, beleza. Mas uma só, não, já falei tudo já. O cara é bom mesmo. Não, mas o Zeca Pagodinho, imagina, né? É outro que a régua tá lá em cima. Verdade, cara. Néstor, você fez uma transição, né, da Globo para o SBT e tal, e antigamente, né, pelo menos nos anos 90, alguma coisa assim, tinha muita questão da rivalidade, Globo e SBT e tal, e os atores que saíam de uma emissora, às vezes eu ouvi falar, não sei se procede, parece que tinha uma cláusula que impedia os caras de sair da Globo e ir para o SBT e vice-versa. Procede de duas maneiras que, primeiro, você não pode sair sem terminar contrato. Uhum. E eu fui lá em cima, falei com o Mário Lúcio Faz. Ele falou assim, vai. Daqui a pouco a gente chama de você de volta. A gente precisar de chama de volta. Aí eu fui, com a ciência deles. O que eu ganhava na Globo, eu fui ganhar no SBT. E um ano depois, quando eu vim para a Globo, foi o mesmo dinheiro do SBT, o mesmo dinheiro que era da Globo. Continuei a mesma coisa. Então, não saí por salário, né? Abandonar, que se dane para aí, eu vou ganhar o meu. E nem sair por problema de contrato. Uhum. Aí, resultado, ganhei um personagem cabeça de elenco, cabeça de quadro, que é o Nerso com a Candinha, com o Nerso terrível lá, com a Luciana, e mais um morreu. Ó, já que eu voltei mal, voltei cabeça de quadro. Pois é, cabeça de quadro. Então o cara chega, vai por dinheiro, ou encerra o contrato, não quer nem saber, não lembro o dia da manhã. Acaba fechando as portas e fica sem minha oportunidade. Minha mãe falava, a coisa mais difícil que você tem é entrar. Uhum. Entendeu? Quando você entrar e quando você for sair, você tem que deixar a porta aberta para você entrar de novo. Porque você entrou, você está limpo, né? O seu passado, né, não interessa. Agora, o jeito que você lidou lá dentro, né, e a forma que você vai sair, tem que deixar a porta aberta para você entrar de novo. Então, é muito importante. E até hoje você está com as portas abertas? Na Como Globo? É que tá a relação Não, saí em 2014. Aí o Video Show chamou para eu fazer aquelas coisas de morreu. Porque sempre morre alguém na novela. Sim. Aí gravei mais uns 4 anos. Gravei um tempão. Aí tinha um dia para deitar dentro do caixão. Aí, você deita, Pedro, dentro do caixão? Deita, o que tem? Mas você não tem problema com esse negócio de deitar no caixão? Eu não, esse caixão já foi usado, esse caixão dos outros. Novinho, rapaz. Não, botar flor, botar tudo isso. Você vai, que esse dano pode botar? Esse caixão já foi usado. Esse caixão já é segunda mão. Isso aí não é, né? Uhum. Aí gravava, e gravava frase a frase. Uhum. Então, não tinha esse negócio de ficar repetindo, não tinha esse negócio, mas era na pauleira. Mas é muita coisa. Nossa Senhora. O diretor adorava, porque rendia. Né? E a gente não podia de noite. Aí teve um dia e falou assim, rapaz, eu queria gravar à noite com você.
Eu falei, à noite. Mas que hora que você vai me dispensar? Aí ele falou, não, até às 9 eu te dispenso. Então você tem que chegar 5h30 para começar a gravar o miolo mesmo de 7 às 8. Mas qualquer coisa a gente estende até às 9, porque só tem câmera até às 9. Só tinha câmera até às 9. Aí eu falei, vamos, sem problemas, vamos trabalhar. E aí fiquei mais 4 anos no Zorra. E Faustão, e coisa. E o Zorra Total? Por que acabou? O Chama já não queria mais. Né? E o grande problema que você tem hoje é redator. Quem escreva. Um pigarro aqui. Não, não é isso não. Pode botar mais um pouco. Aguinha. Mas então, aí tá bom. Engasguei comigo mesmo. Já existe essa piada. Então, eu tinha essa... Problema com o redator. Sim. Então, já naquela época, na escolinha, veio pra mim 4 vezes a piada do boi carambola. Como é que é do boi carambola? Não sabe, não? Conhece a piada do boi carambola, não? Não, nunca vi, não. O boi carambola, ele viu uma vaca e pulou a cerca para ir lá cruzar com a vaca. Aí, como é que chama esse boi? Aí esse boi chama carã. Ué, não era... Esse boi chamava carambola. E agora? Agora ele chama carã. Mas por que carã? Porque a ave foi pular na cerca, aí ele chama só carã, porque as bolinhas ficou lá no arame da cerca. Piada veio. Aí eu contei a primeira vez. Aí daqui a pouco chega a piada de novo. Eu fui lá e falei com o Chico, né? Aí o Chico... Fala o seguinte, tem uma aí, sua aí? Aí veio. Aí eu contei. Quando veio a piada de novo, muito tempo depois veio a piada de novo. Ou deve ter trocado o redator e o cara não sabia que eu já tinha contado 2 vezes. Nossa. Aí veio a piada de novo. Troquei a piada outra vez. Aí veio 4 vezes pra minha piada. Mas, rapaz, é o que eu te falei. Ninguém acorda gênio todo dia. Exato. Aí você escrevia pra mim. Aí esgotou as possibilidades. Aí passava pra ele. Aí o que fizeram? Não, ninguém vai escrever mais pra ninguém igual mais não. Todo mundo, vamos escrever agora pro Nerso Capitinga. Pegava 3, 4 redatores e escreviam pro Nerso Capitinga. Depois passava aquela piada. Gente, tem uma piada pro Nerso aqui, assim, ó. Que ela é assim, 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 assim. O que você acha? Aí, pronto. Eles entravam num acordo lá e que a piada estava boa e mandava a piada para mim sem eu avaliar, sem eu dar o meu pitaco. Aí também, aquele monte de cabeça, as piadas melhoravam. Melhoraram, né? Mas o Sherman era muito crítico. O Sherman... Quem foi que escreveu isso aqui, eu? Aí foi eu, seu Sherman. Meu Deus, hein? Para não falar puta que pariu, hein? Aí trocava, reduzia, suprimia alguma coisa. Mas isso é bom, essa exigência é bom, porque o cara vai correr atrás, né? Agora, assim, deixando, tem que ter uma voz forte, um pulso firme. Tem que ter um pulso firme, tem que ter rédea no negócio. Exatamente. Não, exigência. O Carlos Alberto Nóbrega era exigente, o Chico Anísio muito exigente, o Sherman muito exigente. Tem que ser. Eu gravei muito também com o Máriozinho Vaz. Rapaz, que ouro, que pessoa. Nossa, tem uma dívida de gratidão por essas pessoas que me deram liberdade para fazer. Conhecia o personagem, sabia o potencial do personagem, do que o personagem era capaz, né? E eu dando resultado, cada vez mais dando resultado, e confiava. Pedro, vamos gravar uma com câmera, só para os câmeras se tomarem domínio disso, e a outra no valendo. Vamos.
Depois de um certo tempo, eu falei, vão no valendo? Vamos. Pá! Aí, quando ele falou, vamos gravar só esse pedaço para frente, que lá na suíte, lá, deu uma besteirinha aqui. Só daqui para frente. Tá, pá, pá, arrebentava. Boa. E eu gravava 3 no mesmo dia. Puxa vida. 2 cenários ali e um cenário aqui. Aí é só trocar as câmeras, eu botava aqueles trilhos, aqueles traveling, aí tá aí as câmeras com rodinha. Aí quando chegava lá de cá, era só virar as câmeras para cá e o pau cantava. Ia lá, trocava de roupa e voltava. Nossa, 3 no dia. 3 folhas cada texto. Puxa, naquela época eu pauleiro decorava demais, Nossa Senhora. Uhum. Cheguei a decorar 9. 9 num dia que o Chico queria gravar as nossas, que era para a semana, para o mês, né? E queria deixar gravado já para as férias, que queria tudo inédito. Não queria reprise. E aí, 9. Vamos lá, ué. E eu achava que eu não tinha condição de decorar. Tá vendo? Quando eu fui para a Globo, eu vou ter que decorar. Testou seus limites, né? Testou os limites e ultrapassou eles. Eu achava, eu tinha esse fantasma de não decorar texto. É porque a gente acaba criando limitações que às vezes nem existem, são só fruto da nossa imaginação. São pensamentos limitantes, pois exatamente. E aqui, Pedro, para aquelas pessoas que estão começando agora no humor e tudo mais, e estão encontrando dificuldade de atingir um público grande, às vezes são pessoas que até têm talento, mas assim, não tem, de repente, uma pessoa que possa apadrinhar, que possa dar um empurrãozinho e tal, mas a pessoa está lá tentando se destacar no humor. O que você diria para esse jovem que quer seguir uma carreira parecida com a sua? Primeira coisa, tem que começar e não pode parar. Porque tem que exercitar. Ele tem que, quanto mais exercitar. Vai fazer show beneficente, vai fazer show para os seus colegas. Toda festinha que tiver, se apresenta, pede para contar piada. Ô, gente, eu estou precisando melhorar um texto meu aqui. Vocês podem me ouvir aqui? Vou contar umas piadas aqui para vocês. Porque isso vai fazendo você ter domínio do seu texto, domínio da sua forma de se apresentar, tem os improvisos, vão te interromper, né? Então, essas coisas é preciso fazer. E não desanimar. Não desanimar, porque o sol nasce para todos, mas a sombra é para poucos, né? Agora a sombra é para quem correu, né? Que está cansado, aí tem uma sombrinha ali. Porque quem quer correr mesmo não tem medo de sol, não. Não tem medo de se expor. Tem que fazer. Então, esse texto está ruim? Troca. Não troca ele todo, não. Acrescenta, vai acrescentando. E o bom é piada, porque piada já tem um final garantido. Uhum. Então, é exercício, igual matemática. Você aprende a fazer exercício. Então, quanto mais você exercitar, mais domínio você vai pegar plateias diferentes. Por exemplo, você vai no aniversário, olha a quantidade de criança que tem. Pois é. Tudo trem para atrapalhar. Né? Você vai contar piada na churrascaria, garçom passando, para lá para cá. Já fiz isso tudo. Então, sempre contei piada para os outros, contei piada de graça, contei piada na esquina, contei piada sentado na rua com meus colegas lá, que eu falei. No final da rua eu ia lá para contar piada. E foi sempre isso, foi fazendo parte de mim. Quando eu fui para o palco, eu já tinha 5 anos praticamente que eu tinha criado o personagem. E desde menino contando piada. Então, começa aí, vai, desanima. Estou vendo em outro projeto aí. Mas você exercitou para a próxima? Você quer correr na São Silvestre, 31 de dezembro? Você tem que começar 1º de janeiro. Boa. Você não consegue lá, não, hein? Aí você já montou um show amanhã, você já quer lota, cheio de gente? Primeiro você tem que fazer público, ir nas festinhas, fazer, igual eu falei, fazer show beneficente. E vai contando de graça, não ganha nada, não. É o seu aprendizado, é a sua escola. Então, mas eles param, eles desanimam e param. Pois é, ainda mais. Aí volta naquela questão que a gente falou no início, né? Do imediatismo. Geração que agora,